Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Que bom nós podermos estar juntos nesta noite, nessa conexão de oração, para nós orarmos, para nós intercedermos. E nesse dia eu tenho sentido assim também para nós buscarmos e estarmos recebendo de Deus, né? Buscarmos e recebermos de Deus uma direção profética para as nossas vidas, uma direção profética de oração, uma direção profética daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa cidade, na nossa igreja, amém? Na igreja do Senhor no Brasil e também para a nossa nação brasileira. E eu quero convidar você, então, a se aquietar nesse momento onde você está. Eu creio que essa é uma conexão de oração, assim, bastante profética, hoje, um pouco diferente das demais. Talvez se você entrou aqui nessa conexão buscando apenas receber uma oração, eu creio que você vai receber oração nessa noite, mas eu acredito que o nosso Deus é aquele que faz coisas novas, inclusive esse é um dos textos que Deus deu hoje para nós orarmos. E dentro das coisas novas que Deus faz, né, eu creio que Deus nos dá o novo porque nós precisamos dele, amém? Quando Deus nos dá uma direção nova, quando Deus nos dá uma coisa nova, quando Deus nos entrega algo novo, é porque aquilo que a gente vinha fazendo até então, talvez não está totalmente suficiente para esse tempo que nós vivemos, amém? Mas nós vamos começar adorando a Deus, nós vamos começar louvando ao Senhor. Então eu quero convidar você a se aquietar nesse momento, quero convidar você a tomar um tempo aí na sua casa, para adorar ao Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para bendizer o nosso Deus. Amém? Bendiga o Senhor aí onde você está, levante as suas mãos ao céu nesse momento, se você puder, se você tiver essa liberdade. Quem sabe se você está no seu quarto de oração agora, no seu momento com Deus, você pode até mesmo se ajoelhar e se prostrar diante do Senhor e você adore a Deus nesse momento, amém? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te rendemos graças. Tu és este Deus incrível, tu és este Deus todo-poderoso, tu és o nosso Pai, tu és aquele que cuida de nós, tu és este Deus, Criador dos céus e da terra, tu és este Deus que realiza milagres, maravilhas. Senhor, tu és o Deus do impossível, diz a tua palavra. A tua palavra declara que não há impossíveis limites para a tua atuação. O Senhor pode fazer todas as coisas. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos por isso, porque nós como pessoas somos tão limitados. Nós como pessoas somos, a nossa limitação humana, Senhor, ela é tão pontual, ela é tão real, mas, Senhor amado, tu não estás preso a essa limitação, Senhor, e embora nós somos humanos, nós, Senhor amado, nesta noite, declaramos pela fé que nós adentramos, nós damos um passo de fé, e nós adentramos neste lugar do impossível, nós adentramos neste lugar, Senhor amado, do sobrenatural de Deus, do sobrenatural de Deus. Nós declaramos, Pai, como pessoa, como família, como igreja, Pai. Meu Deus, como cidade, o Moarama, nós declaramos, o Moarama, você entra num novo estágio, num novo nível, num novo tempo, para experimentar o sobrenatural de Deus. Nós declaramos, Pai, que as nossas famílias entram num novo tempo para experimentar o sobrenatural de Deus. Nós declaramos que a nossa descendência, os nossos descendentes, Senhor, eles entram numa nova época,
num novo tempo, para experimentar o sobrenatural de Deus. Nós declaramos que a nossa nação brasileira, ela entra, Senhor, num novo tempo de despertamento, de despertar, para, Senhor amado, entrar no sobrenatural do Senhor. Nós declaramos, Pai, que toda a América do Sul, toda a América Central, toda a América do Norte, Pai, essas nações que o Senhor nos faz ver nesse momento, elas entram, Senhor amado, em um novo nível. Elas entram, Senhor amado, em um novo momento, Senhor, no momento de nós acessarmos o avivamento, de nós acessarmos o sobrenatural, de nós acessarmos, Pai amado, aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Aleluia. E nós te adoramos, Senhor, e nós te bendizemos, porque o Senhor é o único que pode fazer isso. Toda adoração ao Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor ao Senhor. Pai, porque o Senhor é o único quem pode fazer isso. Aleluia. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter essa consciência de que no impossível é só o Senhor quem consegue agir. Para transformar as vidas, para transformar esta nação, para transformar esta cidade, para transformar as famílias, para transformar a América do Sul, a América Central, a América do Norte. É só Deus. Para nós acessarmos o avivamento, irmãos, o avivamento é algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Pai, mas nesse momento, nós declaramos que como intercessores, nós somos homens e mulheres de fé. Nós declaramos, Pai, na nossa identidade, nós somos como Josué e Calebe. Nós somos estas pessoas de fé. Nós somos estas pessoas de fé. Nós somos essas pessoas de fé. Declare isso com a sua boca. Eu percebo que nós precisamos abrir a nossa boca nessa noite e fazer essa declaração. Pai, nós somos essas pessoas de fé. Querido, no nome de Jesus, para o lugar aonde Deus está nos querendo levar, e para o lugar onde eu já declaro pela fé que nós estamos indo, que é para nos movermos no sobrenatural, nós não podemos ir com a incredulidade. A incredulidade vai ter que ficar ali. A incredulidade vai ter, irmãos, que permanecer no tempo passado, e nós vamos precisar enterrá-la, nós vamos precisar deixá-la, amém? Para que nós possamos prosseguir com fé. Queridos, e eu me lembro de um texto que Deus tem falado comigo muito, já desde 2022, que é aquela passagem do Jordão, né? Quando eles passam o Jordão. Queridos, a palavra fala que eles levam 12 pedras de dentro do Jordão para fora, para fazer um memorial. Mas Josué, está lá em Josué 4, versículo 9. A Bíblia diz que Josué pega também 12 pedras e ele constrói um memorial, um altar. E esse altar, ele fica ali no meio do rio. Ele constrói um memorial com 12 pedras. E nós precisamos entender alguma coisa, que há coisas que nós não podemos levar para a conquista da terra. Há coisas que nós não podemos levar para frente. Há coisas que nós não podemos levar para a estação futura. E uma delas é a incredulidade. A incredulidade precisa ficar no meio do Jordão. Amém? Assim como Deus desbaratou, afogou o exército de Faraó e os seus cavaleiros, né? E os seus carros. E eles ficaram lá no meio do Mar Vermelho. Josué também deixa algo lá no meio do Rio Jordão, submerso, para não ser tirado nunca mais de lá.
Irmãos, e uma das coisas que precisa ficar para trás é a incredulidade. Amém? Então, Pai, nós queremos declarar já, nesse início dessa conexão de oração, que nós somos da fé, como Hebreus diz. Nós somos os da fé. E nós, Senhor amado, atravessamos esse Jordão, no nome de Jesus. E nós deixamos nesse Jordão, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos deixar. E uma das coisas, Senhor, que o Senhor tem dado clareza é que nós precisamos deixar a incredulidade. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Isso é muito sério, porque não é só incredulidade. Vão acabar ficando de fora, ficar para fora do novo, para fora do avivamento, para fora da promessa, é não só a incredulidade, mas os incrédulos. Portanto, Deus ainda está dando um tempo. E o que o incrédulo precisa fazer? Jogar fora a incredulidade para que ele consiga atravessar. E passar pela porta. Amém? Passar para o novo. Passar pela porta aberta que Deus está abrindo para um novo tempo. Então, Pai, no nome de Jesus, nós declaramos que toda incredulidade, ela vai caindo por terra na nossa vida. Em nome de Jesus, porque nós declaramos, Senhor, que nós atravessamos. E, querido, veja bem, que eu sinto de te dizer neste momento, não é aquela fé para você crer no que você gosta de crer. Não é aquela fé para crer no que você gosta, que está escrito na Bíblia. Ah, isso eu concordo, daí eu creio. Não é isso. É a fé, irmãos, para crer nos milagres. É a fé para crer no impossível. É a fé para crer naqueles planos que o Senhor já declarou, já disse, já ordenou, já pré-ordenou. E nós precisamos simplesmente liberar fé. Queridos, então, em nome de Jesus, aí onde você está nesse momento, se posicione em fé. Pai, no nome de Jesus, nós levantamos esta intercessão profética, nós declaramos, Senhor amado, no nome de Jesus, que nós nos posicionamos em fé. E nós deixamos nesse leito, Senhor, do Jordão, a toda a incredulidade. Toda a incredulidade. Irmãos, incredulidade é falta de correspondência com as promessas de Deus. É quando Deus dá uma ordem e você não concorda, você não crê, você não tal. Faz igual os espias, né? Lembra quem que tombou no deserto? Influenciado por aqueles 10 espias, uma geração incrédula, irmãos, que não creu que Deus poderia fazer o impossível, que Deus poderia dar aquela terra para ele. Ah, mas a terra tinha gigantes. Irmãos, a terra continuou tendo gigantes. Mas Caleb entrou naquela terra com 85 anos e disse: eu tinha 45 anos quando eu criei que Deus me faria entrar nessa terra. E hoje eu tenho 85 e eu vou entrar. E Josué, me dê a porção, aquela terra que nós visitamos. E Josué separa aquela terra. E adivinha, irmãos, era a terra que tinha os gigantes. Ele não pediu coisa fácil. Ele foi logo no cerne da situação. E ele falou: esses gigantes foram o que me impediram de entrar. Eu tive que ficar 40 anos rodopiando com o povo para lá e para cá. E agora que eu estou entrando, nós vamos, eu e a minha casa, nós vamos dar um fim nesses gigantes. Porque eu criei desde o começo que esses gigantes não eram páreo para o Deus Todo-Poderoso. Eu criei que no nome poderoso do Senhor, eu desbarataria os gigantes. Então agora é o que eu e a minha casa vamos fazer. Amém?
Então, Pai, no nome de Jesus, nós declaramos nessa conexão de oração que nós levantamos a nossa fé, que nós restauramos o nosso escudo da fé. Nós restauramos o nosso escudo da fé. Irmãos, eu tenho insistido nessa conexão de oração. Se você me acompanha, você sabe quantas vezes eu já falei isso, que nós estamos numa estação que precisamos restaurar o escudo da fé. Pai, nós, em nome de Jesus, declaramos que vamos trabalhar a nossa fé. Vamos, Senhor amado, acertar a sintonia do nosso ouvido espiritual para ouvir aquilo que o Senhor está falando. Vamos buscar sabedoria e discernimento na revelação para entendermos o que o Senhor está falando, para que isso seja gerado fé, porque nós declaramos, Pai, que nós restauramos o nosso escudo da fé. Nós erguemos a nossa fé, Senhor, e nós deixamos toda a incredulidade para trás, Pai, em nome de Jesus. E eu convido você a orar comigo, abrir a sua Bíblia em Isaías 41. Textos maravilhosos que o Senhor deu. Isaías 41, nós vamos ler do versículo 17 e 18. Diz assim, Isaías 41, 17 e 18. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em manancial. Amém? Veja no versículo 19. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, conjuntamente, porém no ermo o ciprestes, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam. Considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Irmãos, era um milagre tão grande ter uma plantação no meio do deserto. Era um milagre tão grande que ele termina dizendo assim, né, que as pessoas vão ver isso, 20, para que todos vejam e saibam e considerem e entendam que a mão do Senhor fez isso. Irmãos, é o que eu estou profetizando desde o começo aqui. Por isso que eu disse que essa intercessão, essa conexão de oração hoje, ela é muito profética. E ela é para guiar a oração da sua vida. Né? Eu vou passar essa intercessão também para os intercessores da igreja, para que nós estejamos lendo esses textos e proclamando esses textos. Irmãos, o Senhor quer mandar a sua água, amém? Eu vi no ano de 2013, mais ou menos, uma grande chuva, uma chuva mesmo, que começou bem fininha, e o Senhor falou para mim, olha essa chuva, é assim que eu vou mandar o avivamento na terra de vocês. Irmão, hora que o Senhor falou isso, caiu uma água que, olha, não tinha mais onde cair tanta água, né? Foi uma tromba d'água, assim, que veio, né? E, queridos, o Senhor está dizendo, por quê? Porque as pessoas estão sedentas da presença de Deus, precisando de salvação, precisando de libertação, precisando da manifestação do poder do Espírito Santo. E esse versículo 17 diz, os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. O Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fonte no meio dos vales. Tornarei deserto em açudes de águas e terra seca em mananciais. Pai, nós oramos, manda esta chuva, manda este avivamento, manda este derramar do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por cachoeiras de água, como eu vi naquele dia, essas trombas d'água que parece uma cachoeira caindo do céu, de
tanta água que é. Senhor, no nome de Jesus, nós profetizamos contra toda essa secura que as almas estão sentindo, contra toda esta secura espiritual, contra toda, Senhor amado, essa secura, quando as pessoas estão, Senhor, tão sedentas do poder do Senhor, tão sedentas da manifestação do Senhor, tão sedentas de um toque do Senhor. Senhor, dentro da igreja e fora da igreja, as pessoas estão tão sedentas por Jesus Cristo, por salvação. Senhor, envia o teu avivamento, derrama o teu Espírito Santo. Irmãos, vai virando as páginas da sua Bíblia, vamos lá comigo em Isaías 43, versículo 18 e versículo 19. Versículo 18 e 19 é um outro texto que o Senhor dá. E nós vamos ainda ler outro texto que o Senhor deu, que fala sobre as águas ainda. Isaías 43, 18 e 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto, e rios no ermo, rios no ermo. Irmãos, o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo. E nós precisamos nos desapegar do passado. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor amado, pedir ao Senhor que renove a nossa mente, que renove a mente dos nossos familiares, renova a mente da tua igreja, renova a mente de cada membro frequentador da Igreja Batista Betel de Umuarama, Senhor. Renova, Senhor, a mente dos umuaramenses, da Igreja do Senhor em Umuarama. Renova a mente dos brasileiros, da Igreja do Senhor no Brasil. Renova, Senhor, a mente, Pai amado, da igreja sul-americana, da igreja da América Central, da igreja da América do Norte. Renova a nossa mente, Pai, porque o Senhor está declarando que vai mandar esta chuva. O Senhor está declarando que está fazendo coisa nova. E a primeira coisa que precisamos fazer é não nos lembrar das coisas passadas e não ficarmos considerando as antigas e nos voltando para o passado. Senhor, nós te agradecemos pelo passado. Nós te agradecemos por termos chegado aqui tão bem. Mas, Pai, quando o Senhor anuncia um avivamento, quando o Senhor anuncia algo novo, nós queremos, Senhor amado, honrar aquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos honrar aquilo que o Senhor faz. Nós queremos honrar a palavra que sai da tua boca, Senhor. Então nós pedimos ao Senhor, Pai, coloca realmente um caminho no deserto e faz esses rios, Pai, nesses lugares ermos, nesses lugares desérticos, secos. Irmãos, você está com a Bíblia aberta em Isaías 43, agora olha Isaías 44, de 1 a 8, que é a terceira palavra que o Senhor nos deu para orar neste dia. Isaías 44, 1 diz: agora, pois, ouve, ó Jacó, meu servo, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, meu servo amado, a quem eu escolhi, porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Aleluia! E um dirá: eu sou do Senhor, e outro se chamará do nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir.
Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não fiz ouvir a vocês, não vô-los anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim. Não há outra rocha que eu conheça. Aleluia. Senhor, nós te adoramos, irmãos. Eu fiquei meditando nessa início de tarde, né? Hoje, para poder vir fazer essa conexão de oração, eu fiquei meditando nesses textos que o Senhor estava dando. Que coisa maravilhosa, tantas promessas que esta casa tem, tantas promessas que as nossas vidas têm. Você que está aí nos ouvindo, quantas promessas Deus tem. Irmãos, e nós precisamos ser como Caleb. Nós precisamos falar, eu não vou perder a minha herança. Eu não vou perder a minha bênção. Eu não vou perder, irmãos, sabe? Caleb é um desses homens que é um protótipo para o tempo do fim. Porque sabe quando foi que Caleb herda sua promessa, sua herança? No final da sua vida. Ele já não era jovem, ele já não era forte, ele já não era um homem ele não era mais um homem moço. Mas, mesmo no final do seu tempo, ele herda a sua promessa, porque ele era um homem de fé. Amém? E nós declaramos, Pai, que nós somos pessoas de fé. Então nós não abrimos mão desta promessa. Irmãos, olha o versículo 3. Porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes de água sobre a terra seca. Irmãos, eu vi isso. E quando eu vi isso em 2013, eu nem lembrei desses textos, eu nem lembrava que isso estava escrito aqui. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Senhor, nós queremos mais uma vez interceder e pedir que o Senhor esteja, Pai amado, derramando do teu avivamento. Que o Senhor esteja derramando do teu avivamento. Que o Senhor esteja derramando do teu avivamento, Senhor, sobre esta casa. Irmão, ore aí onde você está agora por um avivamento pessoal, em primeiro lugar, na sua vida. Sabe, queridos, na sua vida. Precisa começar em você. Precisa começar no seu coração. O seu coração tem que ser incendiado. Você tem que ser incendiado. Seja incendiado em nome de Jesus. Que esta presença do Espírito Santo que eu estou sentindo aqui agora, ela encha o seu coração aí onde você está. Porque você precisa ser incendiado com esta palavra e com esta visão do alto. Você precisa ser incendiado com a promessa do Senhor, de que Ele fará grandes coisas, de que nós vamos entrar no terreno das impossibilidades, do sobrenatural, porque não somos nós quem fazemos, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós nos posicionamos em fé. E nós te pedimos, Senhor, ateia fogo nos corações. Ateia fogo nos nossos corações. Ateia fogo, Senhor, em cada um. Senhor amado, começa a chacoalhar, como o Senhor tem me mostrado nessa visão que eu tenho tido já há 2, 3 meses. Senhor, desse chacoalhar dessas geleiras. Senhor, que chacoalha e faz cair, Senhor, por terra todo este gelo. Todo este gelo. Pai, no nome de Jesus. Senhor, que toda essa frieza espiritual e tudo isso que está congelado, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus o rugido do leão da tribo de Judá, que é a palavra profética. Irmãos, quando a palavra do Senhor diz, rugiu o leão, quem não profetizará? Então, o rugido do leão é a voz do Senhor, é a palavra de Deus que Deus envia, amém? E como está escrito em Isaías 55, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo para o qual o Senhor enviou. Então, Pai, no nome de Jesus, nós declaramos neste dia, Senhor amado, que nós enviamos, Senhor amado, a tua palavra, a palavra que nós ouvimos, o leão da tribo de Judá rugir no céu, nós liberamos na terra,
tempo de nós buscarmos ao Senhor, é tempo de nós buscarmos um avivamento, é tempo de nós buscarmos as coisas novas do Senhor, é tempo de nós despertarmos, é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós entrarmos pela porta aberta do Senhor. Amém. Queridos, este é um tempo de portas abertas. Querido, e eu quero fazer uma conexão aqui agora com o culto de domingo. Se você não ouviu ontem o culto que o pastor Rodrigo pregou, a mensagem, você precisa ouvir. Irmãos, sabe, as grandes momentos de comunhão que nós temos com Deus, os grandes momentos de comunhão com Deus, eles são caminhos abertos por Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, por causa de Jesus Cristo, porque foi Ele que nos religou a Deus. Amém? É por causa do novo nascimento, do sangue dele que foi derramado, da carne dele que foi rasgada na cruz. É por causa disso que nós fomos salvos. Mas deixa eu te dizer, quando nós vamos entrar em momentos de grande comunhão, aquilo que o pastor Rodrigo pregou, você vai ver aquilo acontecendo passo a passo. Você precisa entender isso. Você precisa entender, irmãos, que uma ocasião profética como aquela, que é a instituição da primeira ceia, do grande memorial, que seria repetido, centenas de milhares de vezes ao longo da história. Quantas pessoas, quantos crentes em Jesus Cristo já repetiram a ceia, já fizeram o memorial da ceia? E cada vez que eles fazem, irmão, o memorial da ceia, há uma profecia sendo imposta, há uma profecia sendo proclamada ali. Em primeiro lugar, irmãos, porque Jesus diz assim, olha, vão atrás daquele homem do cântaro. E aí ele vai entrar num lugar e aí vocês vão entrar naquele lugar e vão perguntar, olha, onde é que é o lugar que vai se preparar a ceia para o nosso Senhor? E o homem vai mostrar um lugar assim. Irmãos, para resumir o primeiro ponto, só Deus conhece o futuro. E Deus é este Deus que anuncia o fim desde o princípio. E ele começa, meus irmãos, o momento da comunhão começa por uma porta aberta, por uma palavra profética. Amém? Deus fez isso lá no Éden. Quando nós pecamos lá em Adão, o Senhor disse para Adão e Eva, da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Irmãos, tudo começa, o momento da grande comunhão começa com uma palavra profética. Começa com você ouvindo o que Deus fala, ouvindo a voz de Deus e entendendo, crendo, correspondendo, porque você sabe o que os discípulos fizeram? Não ficaram lá. Ah, mas geralmente não é um homem que carrega os vasos de água, os jarros. Geralmente nós vamos encontrar é mulher. Ah, mas que carão que nós vamos passar? Vamos chegar lá na casa de quem a gente não sabe para perguntar, para falar. Irmãos, não teve nada disso. Eram pessoas de fé que simplesmente pularam dentro de uma promessa, uma palavra de Jesus. A palavra é essa, ó. A palavra que abre o caminho da comunhão é essa, isso aqui, ó. Pá, 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 pá. E sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles foram seguindo a orientação da palavra profética, que saiu da boca de Jesus. E assim que começou o momento da grande comunhão. Em segundo lugar, irmãos, por que o Senhor fala uma palavra profética? Por que Deus está anunciando para nós aqui, já anunciou tantas vezes um avivamento? Por que Deus fala coisas para você do futuro? Como nós lemos aqui, só Deus sabe o futuro. Irmãos, o único que sabe o futuro é Deus. Quando Deus mostra o futuro, é com um único momento, com um único sentido, que é o ponto 2 da pregação do pastor Rodrigo. Preparação, preparação. E eu quero gastar essa conexão de oração hoje para dizer isso para a igreja. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar para aquilo que Deus vai fazer. Irmãos, ouça lá a pregação do domingo, com essa perspectiva. Está lá Josué 3:4, antes de passar o Jordão lá.
santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Irmãos, nós precisamos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Entender essa preparação. É várias vezes que fala naquele texto, se prepara, é para preparar, vai lá e prepara, eu preparo. Como diz o pastor Rodrigo, quando começa a repetir demais uma palavra, irmão, só tem uma razão para aquela palavra profética ter sido liberada. E só tem uma razão para Deus mostrar o que estava para acontecer. Só tem uma razão, é você se preparar. Porque o momento da grande comunhão vai chegar. O momento de você estar numa mesa diferente vai chegar. Na presença do Senhor, e você precisa estar preparado. Deixa eu te dizer, para o avivamento, não é de qualquer jeito, irmãos. É por isso que o Senhor começa a mostrar, começa a insistir, começa a falar. Irmãos, depois, o terceiro ponto, queridos, é o momento da comunhão. Esse momento chega. Depois que você ouve a voz profética, você ouve a promessa, você ouve o que Deus falou do futuro, e você crê e se submete, e você se prepara, você vai viver o que Deus te fala. Que é este grande momento, o momento da comunhão. O momento da comunhão. Meus irmãos, e avivamento é quando cada um de nós entra em íntima comunhão com a pessoa de Jesus Cristo, com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, como eu desejo isso para a minha vida, para a minha família, para esta igreja. E eu te pergunto, querido, você deseja também? Querido, então se nós desejamos, nós temos que nos preparar. E nós vamos fazer uma oração agora juntos, pedindo isso ao Senhor, que nos capacite nesse preparo, que nos capacite a ouvir a voz, que nos capacite a nos prepararmos e que nos faça entrar nesse grande lugar de comunhão. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Nós oramos pelo teu toque. Nós oramos, Senhor amado, por olhos espirituais abertos, para termos as visões daquilo que o Senhor está falando, por ouvidos espirituais abertos, Senhor. Pai, nós precisamos de olhos abertos espirituais, Senhor, para ouvirmos, vermos a porta aberta do Senhor diante de nós. Nós precisamos de ouvidos espirituais abertos para ouvirmos o que o Senhor está falando. As direções proféticas, as promessas, para que seja gerado fé no nosso coração, Senhor, para que nós estejamos dando o próximo passo, que é nos prepararmos. Pai, no nome de Jesus, vai movendo estas águas. Senhor, o Senhor está prometendo aqui águas e águas e águas. 3 textos, irmãos. O Senhor prometendo águas, águas, águas. O Senhor nos fazendo lembrar da cachoeira, da tromba d'água que o Senhor mostrou em 2013. Água, água, água. O avivamento do Senhor, o grande momento do Senhor para nós. Pai, nós profetizamos o nome de Jesus. Senhor, que nós não vamos ficar de fora. Nós profetizamos que nós não vamos ficar de fora. Nós profetizamos que nós entramos no momento do Senhor. É um momento, irmão, é um momento para o qual nós precisamos estar preparados. É o momento da comunhão. Então, Pai, nós intercedemos nesta noite, né, através dessa intercessão profética, dessa conexão de oração, por pessoas, por famílias e por uma igreja preparada. Senhor, por uma comunidade de fé preparada para este grande momento da comunhão, este grande momento da intimidade, este grande momento da revelação do Senhor à nossa vida. Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, vindo como esse terremoto, chacoalhando e derrubando por terra todo este gelo dos corações, Pai amado, e fazendo com que essas placas enormes de gelo caiam por terra e fiquem para trás, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós profetizamos isso, Senhor. Nós queremos entrar nisso. Nós declaramos isso, Senhor, que nós entramos. Nós declaramos que todos aqueles que se posicionarem em fé, deixando para trás a incredulidade, deixando o olhar para
atrás, Senhor amado, nós vamos entrar. Em nome de Jesus. Queridos, e o último ponto que o pastor Rodrigo pregou ali é sobre adoração. Sobre adoração. Irmãos, porque diz ali que Jesus adorou. Jesus adorou. Jesus adorou. Jesus terminou aquele momento de Santa Ceia adorando. E depois dali ele vai para o Getsêmani para ser preso, para ser traído, e ele vai depois para ser morto. Mas em meio a tudo isso, ele adorou. Ele adorou. Irmãos, não despreze o valor da adoração, essa tremenda dessa arma de guerra. Eu estive pregando uma pregação há uns tempos atrás. Eu já falei aqui na última conexão de oração o valor da gratidão, das ações de graças. Você pode ver a última conexão de oração minha. Irmãos, eu preguei aqui na igreja sobre o valor da oração. Aliás, o valor da adoração. Irmãos, são portas, são pérolas que são criadas. Verdadeira adoração e principalmente a adoração como quando você faz como Jesus. Em meio à face da morte, quando você está vendo a cara da morte na sua cara. Você está vendo a cara do momento mais difícil, da pior tribulação. Da cruz. E você adora o Senhor. Essa é verdadeira adoração, irmãos. Essa é verdadeira adoração. Então seja fiel, pare de ser medroso, pare de ser incrédulo, jogue isso tudo fora e adore ao Senhor. Adore, irmãos, quando tudo vai bem, adore quando tudo não vai tão bem. Por quê? Porque tudo vai voltar a ficar bem. Em nome de Jesus, é isso que nós precisamos crer. É isso que nós precisamos entender. Então, se posicione, porque Deus não quer apenas adoração, Deus quer um verdadeiro adorador. E, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Um dos textos que eu li é Isaías 60, ela diz que os muros são salvação. Está lá em Isaías 60, é um dos versículos, eu acho que versículo 17. Que diz que aos muros se chamaria salvação. Os muros falam do nosso caráter. E da salvação que Deus nos dá e que transforma a nossa vida, o nosso caráter. Mas sabe, fala que os portões são louvor. E deixa eu te dizer, lá também em Apocalipse fala da Nova Jerusalém e as suas portas são pérolas. E as portas são adoração. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe quem é que entra pelas portais eternos? Jesus. Quando você tem portais de adoração, portas de adoração, irmãos, esse tempo que nós vamos entrar é o tempo das portas. É o tempo da porta aberta. Mas deixa eu te dizer, você tem que construir uma porta para Jesus entrar. E esta porta é através de uma adoração verdadeira, de você ser um verdadeiro adorador. Adore, irmão, no meio de quando vai bem, e adora no meio de quando não vai bem também. Adora em todo tempo. Adora em todo tempo. Sem questionar a bondade de Deus. Simplesmente adore. E, querido, deixa eu te dizer. Salmo 24. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória, ele entra pelos portais eternos. Mas, irmãos, Satanás não entra por esses portões. Ele não suporta a adoração. Nossa, eu me lembro, há quantos anos aqui, eu e o Mobreira ali na salinha de oração, expulsando um demônio na tarde da fé. A pessoa ficou endemoniada aqui, nós tiramos, levamos ali na salinha, que hoje é a salinha de oração, para expulsar o demônio da mulher. Irmãos, e quando a equipe de louvor começava a cantar, eles botavam a mão assim no ouvido e começavam a gritar com aquela voz. Eu não suporto essa música, eu não suporto isso, eu não suporto. Queridos, deixa eu te falar, os demônios não entram, Satanás não entram. Não entra na sua vida pelos portões da adoração. Só quem entra é Jesus Cristo. Amém? Então levante esses portais. Porque se você não levantar esses portais, irmãos, sua vida fica sem portões, sem portas. Fica vulnerável. Você pode ter até caráter na sua vida. Você pode até ter os muros. E você sabe, querida, eu quero te dizer mais uma palavra. Eu sei que nós não estamos orando muito nessa conexão de oração, mas eu sinto que eu preciso passar isso para você.
para que você ganhe essa visão e comece a acertar, a partir daqui, a visão do que Deus quer fazer na nossa igreja, na nossa vida. Sabe, querido, nós precisamos entrar num tempo. Nós precisamos entrar num tempo onde nós vamos realmente construir, não só restaurar os muros, mas construir as portas. Porque nós temos, pela palavra de Deus, até agora, nesses quase 40 anos de Igreja Batista Betel, são muitos anos já, Deus usou a liderança maravilhosa do meu pai, da minha mãe, de todos os líderes que sempre trabalharam conosco, nós que trabalhamos com eles. Deus usou a sua palavra, Deus usou o poder do seu Espírito para restaurar os muros, para que nós tenhamos caráter, para que nós tenhamos esses muros restaurados. Mas deixa eu te dizer, o Senhor está dizendo que está chegando a hora de botar os portões. Está chegando a hora de botar os portões, irmãos, porque a cidade ela fica vulnerável sem os portões. E você pode ler lá na história de Neemias e de Esdras. Eles restauraram os muros e depois eles tiveram que botar os portões. Queridos, tem que pôr os portões. E os portões é uma verdadeira adoração. Então, Pai, nós queremos terminar esta intercessão profética levantando mais uma vez a adoração ao Senhor. Nós queremos terminar essa intercessão profética, Senhor amado, onde nós cremos que deixamos o Senhor falar nessa noite. Aquilo que o Senhor quer falar. A direção profética da intercessão que o Senhor quer trazer para esta casa. E nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor encontre no altar de cada vida, de cada pessoa, um verdadeiro adorador. Senhor, que o Senhor encontre no poço, como o Senhor teve aquele encontro com aquela samaritana, Senhor. E aquela samaritana, Senhor, ela tinha ido buscar água, que é o que nós buscamos, nós precisamos da água. Mas ela encontra ali o Salvador. Ela encontra ali aquele que podia dar a água da vida, a água do Espírito. Uma fonte a jorrar daquela que nunca mais nós teríamos sede. Senhor, e a minha oração, Pai, no nome de Jesus, é que nós possamos, em nome de Jesus, receber esta água do Senhor. Receber, Senhor amado, esta palavra do Senhor, como a mulher samaritana ouviu, que já chegou a hora em que o Pai busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Senhor amado, e que nós estejamos deixando o nosso cântaro, aquilo que a gente vem fazendo até então, que nós possamos deixar o nosso vaso ali, Senhor, e nós possamos rumar e ir em frente a um novo, a uma nova vida, a uma nova perspectiva, a uma nova realidade, onde nós vamos, Senhor amado, ser esses agentes de transformação de cidades, de aldeias, de regiões inteiras, de nações inteiras, para a honra e glória do teu nome. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a Igreja Batista Betel de Moarama. Eu abençoo os intercessores da Igreja Batista Betel de Moarama. Eu abençoo o querido presbitério da Igreja Batista Betel de Moarama. Eu abençoo cada membro da Igreja Batista Betel de Moarama, Senhor, com a visão do alto. Com o ganhar da visão, Senhor. O ganhar da visão. Uma nova visão, a visão daquilo que o Senhor está fazendo. Que cada um, Senhor, construa as portas. Que cada um enxergue as portas que precisam ser levantadas. Que cada um enxergue pela fé essas portas abertas do Senhor. Para que nós possamos passar por elas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.